Momento da Palavra e Oração. Bom dia mesmo, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. Amado, nós estaremos estudando sobre um pouco mais sobre o Espírito Santo sobre nós, a porta de entrada à dimensão sobrenatural. Queridos, a Bíblia nos ensina que há dois grupos de 9 dons em conexão com o Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, há a nônupla manifestação do fruto do Espírito humano, nascido de novo, que Paulo alista em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas achamos um segundo grupo de 9 em conexão com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7 a 11. São as 9 manifestações do Espírito Santo, chamada de os dons do Espírito. A porta de entrada às 9 manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos não creem. Muitos não acreditam e muitos não querem saber de nada. O próprio Jesus, ele rebenta ali no Evangelho de São João, o capítulo de número 7, ele nos diz, e o versículo 36, 38 e 39 diz a palavra: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando, meu irmão, minha irmã, sobre o Espírito Santo que seria derramado, porque Jesus ainda não tinha se manifestado, mas quando ele se manifestou, meu irmão, ele apareceu a aproximadamente 500 pessoas, e ele deixou bem claro que eles esperassem em Jerusalém, até que recebesse a promessa do Pai, de Joel capítulo 2, o versículo 28, que dele nós ouvimos, que dele ouvistes, digo. E ali aconteceu no dia de Pentecostes, a festa da colheita. Os discípulos estavam assentados, de 500, querido, tinha 120. Eles estavam assentados no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Ali, meu irmão, minha irmã, aconteceu o derramamento do Espírito sobre a vida dos discípulos. E nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 7 a 11, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Essa não é sabedoria humana, não, querido. Não é sabedoria porque a gente estuda muito, não. Porque lê bastante a Bíblia, é muito importante ler a Bíblia. Mas aqui é o dom da palavra da sabedoria. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Esse conhecimento também não é o conhecimento natural. Não é o conhecimento porque nós somos inteligentes, porque nós lemos a Bíblia, porque nós temos um estudo em faculdade. É muito importante estudar, é muito importante nós nos dedicarmos, mas aqui está falando de um dom espiritual, a palavra do conhecimento.
a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amados, esses 9 dons do Espírito são dados visando a um fim proveitoso, conforme a 1 Coríntios 12:7. Em outras palavras, os dons do Espírito são dados a fim de que os crentes sejam uma bênção para o próximo. Podemos tirar uma conclusão ao estudarmos esses 2 grupos nônuplos da operação do Espírito Santo na vida do crente. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação, que são os dons do Espírito, meu irmão, para as pessoas serem frutíferas, produzir. E olha o que diz na sequência: a plenitude do Espírito Santo é para o serviço, é para que nós sejamos um instrumento usado poderosamente nas mãos do Senhor, meu querido. Tudo tem um fim proveitoso, e esse fim proveitoso é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e as vidas sejam alcançadas, e haja salvação, haja libertação, haja cura, haja milagres, haja prodígios, haja maravilhas, através da nossa vida como instrumento nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, meu irmão, minha irmã. Nós sabemos aqui, o Espírito Santo sobre nós, ficarmos cheios da plenitude de Deus. Conforme já vimos, quando a pessoa nasce de novo, recebe algo do Espírito Santo quando este vem habitar dentro dele. O Espírito Santo habita dentro do crente a fim de ajudá-lo, consolá-lo, guiá-lo e levá-lo a ser frutífero na sua vida, frutífico na sua vida. Mas o crente pode experienciar mais de Deus, há mais do Espírito Santo a ser recebido, meu irmão, minha irmã. Há uma profunda experiência pentecostal que não deve ser desprezada, mas sim desejada. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui Jesus estava falando sobre rios de água viva. O batismo com o Espírito Santo, o falar noutras línguas, que é a porta para o sobrenatural de Deus, meu irmão, minha irmã. Oh, meu irmão, quantas pessoas têm se despojado dessa bênção. Olha o que diz: mas o crente pode experienciar mais de Deus, há mais do Espírito Santo a ser recebido, há uma profunda experiência pentecostal que não deve ser desprezada, mas sim desejada. Deus nos tem dado o dom do Espírito Santo sobre nós. Através do Espírito Santo, a fim de que os crentes possam entrar em toda a plenitude de Deus. Em toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19 e 20 diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando
quando Paulo disse isto, meu irmão, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, conforme Efésios 3,19, ele estava falando com crentes cheios do Espírito Santo. Nós vemos que Judas também ia escrever sobre a fé comum, mas no final ele foi orientado por Deus para escrever sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos, meu irmão. E ali no final diz assim: mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Meu irmão, é a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28. Sobre o derramamento do Espírito, meu irmão. Quando Jesus conversou com aquela mulher ali no poço de Sicar, ele remete: mulher, se tu conhecesse quem está falando contigo, tu lhe pediria e te daria água viva. Jesus estava falando de salvação. Quem entregasse a vida a ele, aceitando ele como Senhor e Salvador, a fonte que jorra para a vida eterna estaria adentrando nessa pessoa, meu irmão, minha irmã. Mas depois ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim receberá. Ele está dizendo, meu irmão, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo. Não, meu irmão, ele estava falando da plenitude do Espírito Santo, meu irmão. O enchimento do poder, a glória se manifestando, rios de água viva se manifestando. Então é muito importante nós recebermos a fonte, que é a salvação, é a vida eterna, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas depois tem o segundo auge, a segunda bênção, que é os crentes receberem a plenitude do Espírito Santo, meu irmão. Oh, meu irmão, quantas pessoas estão sendo despojadas. Quando Paulo disse para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, estava falando com crentes cheios do Espírito. À medida que estudamos as epístolas de Paulo, devemos sempre ter em mente que foram escritas às igrejas. Em outras palavras, Paulo escrevia a pessoas que não somente tinham recebido a vida eterna na experiência do novo nascimento, como também tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Na igreja do Novo Testamento, o padrão normal era que todos não somente nascessem de novo, como também tivessem a plenitude do Espírito Santo e falassem outras línguas. Os quais não tinham a plenitude do Espírito Santo era a exceção naquela época e não a regra, meu irmão, minha irmã. Mas hoje muitos não têm sede, muitos não têm buscado e muitos não acreditam, meu irmão, no dom de línguas. Olha o que diz na sequência: mesmo assim, por causa de uma falta de conhecimento, muitos crentes deixaram de entrar na plenitude da herança, a de receber a plenitude do Espírito Santo. No batismo do Espírito Santo, há uma medida maior do Espírito Santo para os crentes receberam. Assim como nascer de novo, ter o Espírito habitando dentro, é a porta de entrada ao nonuplo fruto do Espírito. Assim também receber a plenitude do Espírito Santo é a porta de entrada às nonuplas manifestações sobrenatural dos dons do Espírito Santo. Não há outra maneira de alcançar as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo a não ser segundo o batismo com o Espírito Santo, falando noutras línguas. Aí Deus vai dar, Deus vai manifestar conforme Ele quer, meu irmão, na maneira que Ele quer. Dons de maravilhas, dons de cura, dom do batismo com o Espírito Santo ali derrama, meu irmão. Dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom da fé sobrenatural para receber milagres, dom de curas, vai trazer remetidamente sobre a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Discernimento dos Espíritos, são dons espirituais para que o nome do Senhor seja glorificado e as vidas sejam alcançadas. Oh,
Oh, meu Deus, nos ajude, Pai, nos ajude, meu Deus, nos ajude a compreender a Tua palavra, meu Deus. Abra a visão deste homem para que ele veja, desta mulher para que ele veja. Abra os ouvidos deles para que eles ouçam, Pai. Eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Deus os abençoe.